Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas, continuamos com a nossa série de estudos sobre Jesus Cristo, esposo da Igreja. E o texto, mais uma vez, salientando, 2 Coríntios 11:2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Jesus é o esposo da igreja. A igreja somos nós, os cristãos, os servos e servas do Senhor. Ontem dissemos, no final da nossa palavra, que Ele nos dá ministérios, nos dá dons espirituais, os quais servem para a edificação da igreja, com os quais os santos são aperfeiçoados, Efésios 4:11, e nós podemos chegar a uma estatura diferenciada. Ele também nos honra, o esposo da igreja nos honra. Lembremos-nos de que Ele é Filho de Deus, Ele é herdeiro dos céus, Ele é o príncipe da vida, Ele é o Senhor de todos os reis, e em tão sublimes condições, Ele nos tem chamado para sermos com Ele também herdeiros de Deus, co-herdeiros da graça, como diz Romanos 8:17 e 1 Pedro 3:7. Ele nos protege. Ele garante dizendo: e dou-lhes a vida eterna, e vocês nunca hão de perecer, e ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. João, capítulo 10, verso 28. Nós podemos observar agora a igreja, a noiva e a esposa. Em diferentes lugares do Novo Testamento, se evidencia a semelhança entre o matrimônio e a união de Cristo com a sua igreja, como na parábola das 10 virgens, Mateus 25, em João 3:29 e Efésios 5, encontramos também essas referências. E nós, dentre os textos, podemos observar que a igreja deve amar a Cristo. Isto é, a esposa deve amar ao seu esposo, não simplesmente ter-lhe alguma afeição ou dispensar-lhe alguma simpatia, mas amá-lo entranhavelmente pela fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. A igreja deve amar a Jesus, mais do que aos próprios familiares. Como é, pastor? É isto mesmo. Mateus 10, de 37 a 39, Jesus Cristo é quem ensina isto, com um amor intenso, que supere todas as circunstâncias. Lucas 7:47. Um amor cheio de profunda sinceridade, 2 Coríntios 8:8, em função do qual lhe é assegurada a coroa da vida, Tiago 1:22. A igreja deve também honrá-lo e ser-lhe fiel. Os cristãos são chamados nas Escrituras de fiéis, Efésios 1:1 e Colossenses 1, de 2 a 7, e Apocalipse 17:14. Devemos ser fiéis a Cristo em nosso testemunho, em nossas obras, em nosso caráter e também em nossa esperança. Convém que cada um se ache fiel, 1 Coríntios 4:2, até a morte, para assim ter direito à coroa da vida, Apocalipse 2:10. Amém, queridos? Amanhã continuaremos falando sobre o obedecer a Cristo, obrigação da igreja, da esposa para o seu esposo.
Vamos orar. Pai, abençoa este dia, abençoa os amigos e irmãos e irmãs e amigas que nos ouvem. Que sejam tocados e iluminados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, queridos.